Olá, que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos, hoje e sempre. O tema de hoje é o Espiritismo. Nós queremos falar para as pessoas que queiram conhecer o Espiritismo, que queiram estudá-lo, ou que queiram se aprofundar nos estudos dessa doutrina. Espiritismo ou doutrina espírita, doutrina dos espíritos, codificada por Kardec. Então, Allan Kardec foi o codificador dessa doutrina. Para coisas novas, palavras novas, propõe ele. Ao invés de espiritual ou espiritualismo, as palavras espírita e espiritismo. Então, Kardec propõe essas duas palavras novas para distinguir do que já existia e não existir confusão de espiritual ou espiritualismo. Ele cunhou então as palavras espírita e espiritismo. E propõe que os adeptos do espiritismo seriam chamados de espíritas ou espiritistas. As 5 obras básicas que compõem a doutrina dos espíritos são o Livro dos Espíritos, a primeira obra, o Livro dos Médiuns, a segunda, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira, o Céu e o Inferno, a quarta, e a quinta, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, 1019 questões que Kardec perguntou aos benfeitores espirituais e eles, através da equipe de médiuns de Kardec, responderam. Então, Kardec recebeu essas orientações, esses ensinamentos e coordenou, codificando a doutrina. O Livro dos Espíritos é o princípio da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, sua relação com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. O Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1861, esse livro reúne o ensino especial dos espíritos superiores sobre a explicação de todos os gêneros e manifestações, os meios de comunicação com os espíritos, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que eventualmente possam surgir na prática da mediunidade. É constituído de 2 partes, nações preliminares e das manifestações espíritas. Então nós temos na terceira obra, publicada em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Enquanto o Livro dos Espíritos apresenta a filosofia espírita e o Livro dos Médiuns, a ciência espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo oferece a base e o roteiro da religião espírita. Como nós sabemos, a doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, estuda a religião, a filosofia e a ciência, como colocamos agora. O Livro dos Espíritos apresenta a filosofia. O Livro dos Médiuns, a ciência espírita. O Livro dos Médiuns estuda a ciência espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. A quarta obra, publicada em 1865, é O Céu e o Inferno. É a justiça divina segundo o Espiritismo, exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e as recompensas futuras, sobre os anjos, demônios, sobre as penas e outras coisas mais. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante a vida e depois da morte. A quinta obra é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicada em janeiro de 1868. Esta obra esclarece, Kardec,
é mais um passo no terreno das consequências e de aplicações do Espiritismo. Conforme seu título o indica, ela tem por objeto o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis decorrentes das observações dos fenômenos espíritas. Mas, e às vezes as pessoas perguntam, o que é o Espiritismo? Então nós vamos ver como Kardec definiu o que é o Espiritismo. Espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino, a natureza dos espíritos e suas relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. Qual a sua finalidade prática? Qual que é a finalidade do Espiritismo? Convidar o indivíduo a uma reflexão em torno de si mesmo, demonstrar que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Então, no seu tríplice aspecto filosófico, religioso e científico, estabelece como paradigma o autodescobrimento da criatura. O indivíduo deve auto-amar-se para amar a Deus, a quem não vê, e por consequência amar seu próximo. Então a doutrina nos leva ao autoconhecimento, ao autodescobrimento, para que nós possamos nos amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo. Quais são os fundamentos da doutrina espírita? A crença em Deus, um dos fundamentos. Então nós vamos ver lá em O Livro dos Espíritos que Kardec começa questionando os benfeitores do mundo maior: o que é Deus? Então eles respondem na questão número 1: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então este é um fundamento da doutrina espírita, crença em Deus. Na imortalidade da alma, que nós desencarnamos, continuamos e somos seres imortais, e o nosso progresso é infinito. Então isso nós temos um caso em que foi comprovado nos tribunais a inocência de um jovem que por um acidente foi assassinado por um amigo seu e que uma carta desse jovem assassinado, psicografado por Chico Xavier, chegou ao julgamento ao jovem que estava sendo condenado e ele foi absolvido. Pela carta, foi analisada cientificamente por peritos e esta carta levou então à absolução desse jovem, que o amigo falava que ele não tinha culpa, que foi um acidente, comprovando em detalhes todo esse acontecimento. Então essa é uma das provas, entre milhares que nós temos, da imortalidade da alma. Na comunicabilidade dos espíritos. Então nós vamos ver também o próprio exemplo de Jesus no Monte Tabor, que estava ele, Tiago e João, e ele se transfigurou, e João conta que a face dele se transformou num sol brilhante, então apareceu Moisés e Elias, e Jesus começou a conversar com ele. Nós temos na doutrina espírita, nas casas espíritas, os grupos de estudo, educação e desenvolvimento da mediunidade, também que comprova a comunicabilidade dos espíritos. Na reencarnação, então nós vamos ter, só de Chico Xavier, mais de 400 obras, e muitas delas nos trazendo, através até mesmo de romances, trazendo a comprovação da reencarnação. Na pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do meu Pai, nos disse Jesus. Então nós temos esses mundos habitados. São mais de um, né? E nós vamos ver muitas vezes a ciência querendo buscar uma forma de vida igual à Terra. Não necessariamente. Quando Jesus nos coloca que há muitas moradas, há moradas de mundos espirituais, onde há mundos mais evoluídos que o nosso, há mundos ainda retardatários, em evolução, primários ainda,
atrás da evolução, no quesito, atrás da Terra, no quesito evolução. Então nós vamos encontrar esses mundos habitados que Jesus nos falou. É um dos fundamentos do Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. No Evangelho de Jesus. Então o Evangelho de Jesus é fundamental, pois é o nosso código moral. Porque Jesus, segundo os espíritos superiores, colocaram a Kardec, foi o modelo e guia que Deus enviou para a humanidade. Então nós acreditamos no Evangelho de Jesus. Quem pode estudar e conhecer o Espiritismo? A doutrina dos Espíritos tem por objetivo promover a transformação moral. Perdão, a transformação moral, exatamente, e a transformação social também. Então, nós devemos buscar a nossa transformação moral, o nosso crescimento espiritual, ajudar a fazer a nossa parte na transformação social para melhor, auxiliando, fazendo um pouco mais daquilo que está ao nosso alcance. Nós podemos fazer. Muitas vezes nós deixamos a desejar, nós podemos fazer algo mais para as pessoas que estão necessitadas. Não falamos em sair consertando o mundo, mas principalmente aquelas pessoas, aqueles irmãos que são conduzidos por Deus até nós para que sejamos instrumentos de amor e de caridade. Então qualquer um pode conhecer a doutrina espírita, pois a doutrina espírita esclarece, consola e nos eleva espiritualmente. Nos esclarece porque nos traz as leis divinas, nos esclarecendo. Nos consola nos momentos de dificuldade, nos momentos de amargura, nos momentos em que passamos, como os dias de hoje, nas pessoas, nas famílias, que veem seus entes queridos partirem e regressam ao mundo espiritual devido a essa pandemia. E Ele nos eleva, porque nós vamos praticar, nós vamos estudar, primeiro, nós vamos entender, nós vamos internalizar esses ensinamentos e depois nós vamos, por consequência, praticar isso. Nós seremos seres melhores. Então, qualquer um que queira, não importa se tiver outra religião, pode conhecer, pode estudar o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Então, é muito importante, porque na nossa existência, e comentando o fundamento da reencarnação, nas nossas existências nós nascemos, vivemos e morremos. Renascemos ainda e progredimos sempre. Tal é a lei, escreveu Kardec. Só repetindo: nascer, viver, morrer. Renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Queiramos ou não, é da lei. Então, para nós irmos concluindo, resumindo, as 5 obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Quais são os fundamentos? A crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e no Evangelho de Jesus. A doutrina espírita nos esclarece, nos traz, através dos benfeitores espirituais, os ensinamentos, o código de conduta moral espiritual. Nós vamos ver, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, que fala de todos os assuntos nessas 1019 questões. O esclarecimento dos espíritos de luz que passaram pela Terra e que hoje, no mundo maior,
assistem à humanidade e tiveram por ocasião da codificação, junto com Kardec, trazendo através dos médiuns esses ensinamentos. Nós vamos ver, estudar tudo aquilo que muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer: mas acontece isso, aquilo, por quê? Eu sinto isso, eu vejo aquilo. Então, nós vamos estudar os livros dos médiuns. Ou no Evangelho de Jesus, buscar a conduta para a nossa vida. Lá no Céu e Inferno, Kardec tem mensagens de vários níveis de espírito, digamos assim, de ladrões, de alcoólatras, de espíritos superiores, todos avaliados, comentados por Kardec. Eles trazem as mensagens também. E a Gênesis e os milagres também, comentada por Kardec. Então, qualquer um de nós podemos e devemos estudar o Espiritismo. Que os nossos corações se abram, principalmente neste momento em que a humanidade parte para uma nova etapa, digamos assim, para um mundo de regeneração, para um mundo que vai se tornando mais fraterno, mais humano, olhando mais para o espírito encarnado, ser imortal, do que para o mundo material dos ganhos e lucros. Que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado.